Olá, boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães dessa quinta-feira, ao vivaço, gente, como eu gosto de programa ao vivo, sabe por quê? A nossa interação, dá para sentir vocês aí do outro lado, porque as perguntas de vocês, os coraçõezinhos, eu vou poder ver em tempo real, olha que legal, eu aqui desse lado, vocês aí, a gente conversando, né, juntos, levando o nosso conteúdo e informação, que eu sempre, comento aqui, gosto de trazer para vocês. Lembrando, hein, gente, ó, ABC das Mães toda quinta-feira a partir das 8h30 da noite ao vivo. E no domingo tem reprise também, se você quiser me assistir, quiser que eu entre aí na sua casa no domingo, à 1 da tarde ou às 18 horas também, para você não perder nada do nosso conteúdo, né? Além disso, lá no grupo do Facebook, ABC das Mães, na fanpage, no meu Instagram, que é o @claudiaaloia, no ABC das Mães Oficial, nosso conteúdo não para, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, a gente ali, ó, coladinho e dividindo aí toda essa aventura da maternidade, a aventura de ser mulher e ser mãe, né? Agora, eu vou contar o que nós teremos no programa de hoje para que vocês, ó, fiquem do começo ao fim comigo, porque não dá para perder nenhuma das entrevistas. Olha lá, primeiro eu vou receber a Juliana Roberti, que é pós-graduada em Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar. As aulas estão começando, né? Já começou a do seu filho? Comenta aqui comigo. E ela vai ensinar a gente a estudar, como ajudar, como se organizar aí para os estudos. Teremos também o Dr. André Colaneri, que é cirurgião plástico e especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e ele vai falar sobre cirurgia íntima no pós-parto. Não pode mais ser tabu um assunto desses, né, gente? Nós temos que ter informação cada vez mais de qualidade, é isso que eu trago aqui para vocês. Teremos também a nossa Lara Dias, que é especialista em negócios e pessoas. Aí no seu trabalho, me conta, tem alguma pessoa tóxica? Aquela pessoa que traz aquela energia pesada para o seu trabalho? Como não se contaminar? Como você conseguir, com que seu trabalho flua aí, independente do local que você esteja? Ela vai dar a dica. E por fim, a nossa pediatra, a doutora Cláudia Carneiro, vai falar tudo sobre o coronavírus, tudo que se fala sobre esse vírus e mais, o mais importante, gente, ela vai falar em como se prevenir. A gente quer trazer saúde aí para sua casa. Então, prevenção, no caso de qualquer vírus, é a chave, né, gente? Vou pedir para você compartilhar todo o nosso conteúdo com seus amigos em modo público, para que a nossa informação chegue ao maior número de pessoas. E sabe o que eu quero contar para vocês? Depois do meu programa, um pouquinho depois, dá tempo de você tomar uma aguinha. Tem o programa da Mari De Chiara, a nossa parceira agora é apresentadora aqui da TV Mais e vai estrear hoje com o programa Seja. Vai falar sobre beleza, qualidade de vida, estética, tudo que a Mari sempre traz pra gente de conteúdo nas redes dela, agora ela terá aqui na TV também. E para começar, ela me entrevistou. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de mim, assista aí a estreia do programa da Mari hoje. Ó, um beijo para ela, tá de parabéns, linda. Eu adorei participar, viu? Agora, vamos parar de enrolar aqui para a gente já começar as nossas entrevistas, né? Porque eu recebi a Juliana Roberti aqui para ensinar a gente a estudar com os nossos filhos. Boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite, Cláudia. Muito bem-vinda, obrigada, viu? Porque, olha, tem muito pai e mãe com dificuldade na hora de orientar os filhos a estudarem da maneira correta, a se planejarem, porque estudo acho que é planejamento, não é, Ju? É planejamento. Falei certo, então, né? Muito certo. Eu não sou uma das pessoas mais planejadas, então vou prestar bastante atenção na sua entrevista hoje aqui com a gente. Então, para começar, o que você, num planejamento de estudos da criança, por exemplo, se é uma criança, hoje em dia, às vezes faz o inglês fora ou algum outro método de ensino fora, eu concilio tudo isso no planejamento ou eu devo focar só no pedagógico, na parte escolar? Ou você acha que essas outras áreas têm que entrar nesse cronograma também? Todas as áreas. Tá. Nós precisamos fazer um planejamento que envolva, desde o período em que ela está na escola, as atividades extracurriculares, momentos de lazer, momentos com a família, né? Super importante fazer as refeições com a família, interagir. Tá. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de fazer um planejamento que seja um planejamento de estudos. Mas... Agora, Ju, então eu vou pedir para você ilustrar para nós, para as mamães que nos assistem, por quê? Como colocar o estudo na nossa rotina para que não fuja, porque às vezes acontece alguma outra situação adversa ali na família e de repente se pula essa parte do estudo. Agora, como planejar para que isso seja executado e que vire rotina na vida da criança, que ela tire, não sei quantos minutos são recomendados por dia
para o estudo da criança? Precisam de horas a fio ou 1 horinha por dia, 40 minutos por dia já são suficientes? Depende bastante da necessidade dessa criança, né? Ah, As crianças que estudam em meio período, elas têm normalmente a tarde toda e o período da noite Tá. livres para que façam esse planejamento, né? Nós recomendamos de que até 30 minutos, 40 minutos por dia é um bom tempo de estudo para que se Tá. assimile plenamente uma determinada disciplina. Né? Então, 30, 40 minutos. Agora, Ju, não sei, as mães aí de casa, depois comentem aí para dividir comigo. Todos os dias tem lição de casa. A lição de casa já não é um momento de estudo? Ou, nesses 40 minutos, eu já conto com a lição de casa? Ou, terminou a lição de casa, ele estuda mais meia hora, 40 minutos? Ou a lição de casa pode servir como pauta de estudo também? A lição de casa serve, de fato, como pauta de estudo. Tem escolas que mandam lições todos os dias, tem escolas que não mandam lições todos os dias. O que é necessário verificar é se, de repente, esses 40 minutos que eu estou dizendo para você são suficientes para fazer a lição de geografia, por exemplo. Tá. Né? E aí essa criança só estudou geografia neste dia. Então é sempre necessário que façam um equilíbrio. Né? Teve aula de geografia, de matemática, de história. Vamos estudar um pouquinho de cada uma dessas disciplinas para que esse conteúdo fique fresco na memória dela. Há estudos que comprovam que a informação revista nas próximas horas, elas são fixadas de forma muito mais eficiente do que se demorar muito para ver. Ah, então o legal ela teve o conteúdo, por exemplo, aprendeu sobre o descobrimento do Brasil. De manhã na escola, à tarde lê, faz um resuminho novamente. Exatamente, essa revisão do conteúdo que foi visto durante o dia dela de aula é super importante para que no momento da prova bimestral ou trimestral, ela se saia muito bem sem ter que estudar horas a fio na véspera da prova. E não só um dia antes, né? Porque aí causa o nervosismo e aí o Exatamente. cérebro não consegue assimilar tudo como deveria, né? Como se tivesse feito ali aos poucos, né? Devagarzinho. Isso. Agora, e cronograma? Então, eu queria que você ajudasse, desse um exemplo de cronograma. É claro que cada escola é uma escola, cada criança é uma criança, cada família é uma família. Mas o que seria mais ou menos o ideal? O que você poderia sugerir para a gente? Cláudia, segunda-feira a gente acompanha com a grade da escola. Por exemplo, segunda eu sei que a minha filha teve aula de português, matemática e ciências. E aí eu estudo nesses dias português, matemática e ciências, as 3 matérias. Seria o ideal. Como que você ilustraria esse cronograma pra gente? Pra gente colocar mesmo, de segunda a sexta. Já vamos anotar, né, gente? Porque já vai começar as aulas, a gente já começa estudando certo. Na verdade, seria super importante imprimir uma planilha com horários, definir os horários que a criança fica na escola e os horários que ela tem disponíveis, né? Dividir com um pouco de estudo, um pouco de lazer, momentos com a família, brincadeiras que sejam interativas com os irmãos ou com um amigo do condomínio. E equilíbrio é a chave. Porque Né? Não criança dá pra ficar... tem que brincar também, não dá só para estudar e fazer curso extracurricular, né? Eu acho que termina sobrecarregando demais. Exatamente. Agora, e para a prova? Se é uma criança que tem essa rotina de estudos bonitinha, organizada, todos os dias estuda um pouquinho, no dia que antecede a prova, você acha necessário recapitular tudo, fazer aquela hora a mais de estudos? Na minha época, pelo menos, eu passava a tarde inteira estudando antes da prova, porque eu não tinha tanta organização de ir aos pouquinhos, um pouquinho por dia. Então, eu terminava lá na frente pagando pato, né? Mas você acha que, mesmo estudando todos os dias, a criança ainda tem que estudar na véspera da prova? Eu acho que sim. Eu acho que uma revisão é sempre bem-vinda, né? Ela fez esses estudos diários, ela está com esse conteúdo assimilado, recapitular é sempre bom. Nada exagerado, não precisa ficar 1 hora inteira estudando, mas dar aquela folhada no caderno, relembrar os pontos importantes, aquilo que está grifadinho na apostila, né? Isso é sempre bom numa véspera de prova. Agora, Ju, nós estamos com muitas mães aqui nos assistindo. Até que idade, ou você acha que em todas as idades, até a faculdade, a gente tem, porque a criança precisa do acompanhamento do adulto, da supervisão.
não basta nós entregarmos, me corrija se eu estiver errada, né? Mas não basta eu entregar a apostila para uma criança de 9, 8 anos e falar, estuda. Eu acho que tem que o pai ou a mãe ou alguém que cuide dessa criança sentar ao lado. Eu acho que faz diferença, né? Tem que fazer. Toda a diferença. A criança nunca vai saber estudar sozinha. Alguém precisa ensiná-la a fazer isso. Ela precisa ter um modelo para que ela consiga reproduzir. Então, é super importante que os pais também leiam na frente da criança, tenham uma atividade intelectual, para que a criança entenda, principalmente os pequenos, que o ambiente de casa também é um ambiente de estudo. A gente tem muitas crianças que relutam muito para fazer a lição, que acham que não precisa estudar em casa e que o momento de estudar é só na escola. Então, é importante que o pai e a mãe acompanhem, principalmente nesse primeiro momento, ajudem essa criança a estudar, ensinem como fazer e aos pouquinhos ela vai adquirindo autonomia. A gente quer que eles sejam independentes, que eles dependam cada vez menos da gente. Agora, e o ensinar como saber, como estudar, depende de cada criança, né? De cada família. Uns gostam mais de resumo, outros gostam de inventar musiquinhas para assimilar o conteúdo. E aí, acho que vai do pai e da mãe tentar entender qual é a forma que o filho vai receber melhor. Como né? funciona, aquele conteúdo. Né? Como funciona. Agora, por falar, gente, em estudar, eu quero agradecer a Lu Papel, que me ajudou super na compra do material dos meus filhos. Inclusive, eu separei até umas fotos para agradecer eles aqui para vocês. Eu vou chamar umas fotos na tela. Olha que legal. Lá na Lu Papel tem lancheira, tem mochila. Eles trabalham até com marcas, aquelas do shopping, sabe? Maravilhosas. Então, tudo, na lista do meu pequenininho, tinha até joguinhos pedagógicos, e lá você encontra tudo num lugar só, pregador, essas coisas que a infância, né, a primeira infância pede na escola, lá eu encontrei. Além de tudo também que a Maitezoca gostava, né? As canetas para fazer lettering, enfim, os cheirinhos e tudo que as meninas e meninos adoram levar para a escola. E na Lu Papel, vocês têm descontos para pagamento à vista, tem desconto no parcelado e a loja é enorme, tem estacionamento próprio e ela fica ali na Avenida Doutor Augusto de Toledo, 902, em São Caetano do Sul. Uma mão na roda, gente, adorei, os preços foram ótimos e olha que eu rodei, viu? Obrigada a todos vocês aí da Lu Papel. E para encerrar aqui com a Ju, eu quero agradecer para ter orientado a gente aí um pouquinho. Tem que fazer, gente, tem que todo dia, então, estudar um pouquinho, né? A gente não está judiando. Não, de forma alguma. A gente vai colher frutos bons lá na frente e tenho certeza que na prova, a prova não vai ser tão aterrorizante assim, né? Com toda certeza. Obrigada, Ju, viu, por ter vindo ao programa, por ter prestado aí os seus esclarecimentos para a gente ajudar os nossos pequenos. Obrigada. Obrigada. Ô, gente, antes de ir para o break, eu só quero agradecer. Olha esse arranjo lindo. Dá para pegar, gente, a Flora Girassol? Um beijo, viu? Para a Jana, linda. Ela faz assinatura floral. Imagina, toda semana você receber um vaso diferente com flores lindas, maravilhosas na sua casa. Demais, né? Ó, um beijo, obrigada, viu? Agora nós vamos para um intervalo bem rapidinho e na volta o doutor vai estar aqui para falar, olha, sobre cirurgia íntima. Quer saber? Fica comigo. Falei que ia ser rápido, não falei? Já já o doutor vai vir aqui falar sobre cirurgia íntima, mas antes, deixa eu agradecer o meu look, gente. Vai passar aí na tela para vocês o look que eu estou vestindo hoje, que é da Que Show Moda. Olha que incrível. Acreditem se quiser, é uma saia short, a blusinha em lurex de um ombro só que eu amo. E os acessórios da Silvia Helena Semijoias também, que são lindos. Obrigada, viu, todas vocês. Agora, nós vamos receber o nosso doutor aqui, o doutor André Colaneri, que é cirurgião plástico e vai falar sobre cirurgia íntima no pós-parto. Deixa eu dar boa noite para ele. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada a nós, porque é um tema que ainda é um pouco de tabu entre a mulherada, né? Eu acho que às vezes incomoda, mas aí muitas pensam, será que eu vou procurar ajuda? Será que tem remédio para isso? Agora, para a gente começar a ilustrar um pouquinho melhor a nossa entrevista aqui, eu queria que você contasse para a gente quando realmente é recomendado esse tipo de cirurgia. Quais prejuízos essa mulher tem que fala, poxa, precisa de cirurgia, precisa ir olhar, precisa se cuidar? A cirurgia íntima, eu acho que é realmente a última que foi quebrada esse tabu, né? Porque primeiro
a cirurgia plástica, muito tempo atrás, ela era vista assim, né, como uma cirurgia supérflua, né? E daí foi caindo no gosto e melhorando a qualidade de vida de todas as mulheres. Depois os homens, né, ficavam meio assim, agora estão fazendo. E a cirurgia íntima veio nesse esteio. Então hoje tem se divulgado muito, estamos aqui falando, né, sobre isso, né? Então mais mulheres procuram e muitas fazem, só que não contam, né? Então uma cirurgia íntima não só pela região, mas ela é íntima para ela, porque ela opera para ela, não é para o marido, para o parceiro. Ela quer se sentir bem porque se incomoda com alguma coisa e tem vergonha e até constrangimento na vida sexual. Então tem tido sim um aumento grande. Tem várias causas, né, que levam a mulher a procurar uma cirurgia íntima, né? A cirurgia íntima não é um tipo de cirurgia, são várias, né? Então tem a mais procurada que é o aumento dos pequenos lábios vaginais, né? Muitas mulheres confundem falar, então os grandes lábios, os pequenos são aquelas pregas de peles que ficam dentro, né? E os grandes lábios são aquelas duas acolchoadas que ficam fora. Então geralmente o pequeno lábio está aumentado, né? E fica para fora constrangindo, dando um aspecto assim de pele sobrando, de flacidez, muitas vezes escurecido, porque pelo atrito na calcinha isso vai escurecendo a pele, fica rugoso, né? Então essa é a cirurgia que é a cirurgia mais procurada, que é a labioplastia ou ninfoplastia, são os dois nomes dessa cirurgia. Na sequência vem a cirurgia dos grandes lábios, né, que é aquelas preguinhas mais cheinhas que ficam do lado, que muitas vezes escondem os pequenos lábios, mas muitas vezes elas perdem volume, principalmente perto dos 40 anos ou em grande emagrecimento, às vezes até depois de gravidez. Quando perde o volume, fica plano e daí fica mais mole, mais frouxo, né, com aspecto flácido. E muitas vezes ainda expõe mais o pequeno lábio, porque o pequeno lábio já está para fora. Se o grande abaixa, a impressão é que ele cresceu. Então muitas mulheres chegam dos 35 aos 45 anos e falam, doutor, parece que está crescendo, né? Está muito mole. Então, na verdade, o grande começou a diminuir por uma absorção de gordura. Então, o que era? O problema não está nos pequenos lábios ali nesse Muitas caso, vezes pode ser só no grande ou pode ser que já tinha uma hipertrofia, um aumento pequeno no pequeno lábio, parece que ficou maior, porque tem essa absorção natural, né? Então a menina de 20 anos é mais cheinha, né? Mais esticada. Aí com o passar da idade vai perdendo essa gordura. Então, além de reduzir o pequeno lábio, a gente aumenta o grande enxertando, voltando o que era com 20 anos, que era mais cheinho com gordura, porque ali é um lugar, é um reservatório de gordura, né? Então essas duas são cirurgias mais procuradas. Tem a cirurgia do Monte de Vênus, né, que é aquela gordurinha que fica em cima do púbis, a região onde é feita a cesárea, que muitas mulheres têm um acúmulo de gordura ali, que fica abaulado, marca na calça, incomoda, constrange para pôr um biquíni, para pôr uma calça legging ou para fazer até esporte. Tem mulheres que não querem nem na academia porque fica mostrando, né? Então dá para diminuir essa gordura quando é localizada ali, que faz uma lipoaspiração, mas também tem outras mulheres que além da gordura tem flacidez, ou porque emagreceu muito, ou que teve vários partos, né? E até às vezes o ginecologista faz uma cicatriz de cesárea meio baixa, que acaba abaulando ali, parece que fica mais cheio, porque a cicatriz abaixa, né? E aquilo fica mais marcado. Tá. Então essa é uma terceira cirurgia bastante procurada também, para deixar mais plano e para a paciente poder vestir a roupa que gosta e sem constrangimento, né? Exatamente. Olha, tem uma pergunta da Adriana e ela pergunta se a cirurgia íntima é uma cirurgia simples, como que é esse pós-operatório? Aí eu preciso saber nos vários tipos de cirurgia, né? Tem uma que é mais complicada, uma que é mais simplesinha, dá para ir de saindo modo geral, né? As três são cirurgias de pequeno porte. Tá. Né? Eu nunca falo que cirurgia é simples, né? Porque é uma cirurgia. Sim. E deve ser feita por especialista, né? Habilitado e com experiência em cirurgia íntima, né? Mas são cirurgias de pequeno porte que eu opero com anestesia local e sedação. Né, o paciente opera de manhã, vai embora à tarde, no mesmo dia, e a maioria acaba trabalhando em 3 dias, em trabalho de escritório, né, que não faz exercício, que não faz força, né, que trabalha sentadinha no telefone e no computador, muitas vezes opera sexta-feira e trabalha segunda-feira. E o melhor, não precisa contar para ninguém, porque é uma cirurgia que ela faz para ela. Então, às vezes não quer contar nem para amiga, nem para parente, então dá para internar sozinho, operar, ir embora sozinho,
logicamente que não pode ir embora dirigindo, né? Tem que ter o tempo depois da cirurgia de repouso, né? Mas é uma cirurgia de recuperação mais rápida. Claro, tem o período pós-operatório que não pode fazer exercício, né? Geralmente de 1 mês a 1 mês e meio, relação sexual geralmente 1 mês. Tem que usar, às vezes, fazer uma calcinha compressiva no caso da lipoaspiração do monte de Vênus, drenagem Como se fosse linfática. uma cinta, né? Exatamente. Tá. Então você tem o pós-operatório, né? Não é assim, em 3 dias eu estou liberado para fazer o que eu quiser. Mas no trabalho de escritório, que geralmente é sentadinho, qual a diferença de sentar no escritório e ganhar dinheiro ou ficar vendo TV? Não é mesmo, você está sentado do mesmo jeito, né? Você não está forçando aquela região. Então são cirurgias de pequeno porte que geralmente têm uma recuperação mais simples que cirurgias maiores. Agora, e no geral, é uma cirurgia dolorida? A gente sabe que, por exemplo, lipoaspiração é dolorido. O grau de dor dessa cirurgia Não, íntima? são cirurgias que costumam ter uma recuperação bem tranquila, desde que não enchem muito, né? Então, a cirurgia do pequeno lábio vaginal, eu faço a laser, né? Então, é uma cirurgia que tem um sangramento menor, né? A recuperação acaba sendo Agora, doutor, melhor. me tira uma dúvida. Você falou, faço a laser. Existe o corte, Com o laser. porque aí é o corte de pele Em vez de extra, usar, né? exatamente, em vez de usar o bisturi, você usa o laser. Que já cicatriza Né? de forma Ele mais vai rápida. cortando. Quando ele corta, ele vai cauterizando os vasos, né? Tá. Porque o grande problema da cirurgia da labioplastia é se inchar demais, porque é uma região que chega muito sangue, né? Uma região bem vascularizada. Então, se incha muito, começa a esticar muito os pontos, daí começa a doer, pode ficar roçando na calcinha, e quanto mais mexe, mais incha, quanto mais incha, mais mexe, né? Mais tem E pra atrito, cicatrização, e uma daí área isso é um úmida, né? ciclo vicioso. Então, Tá. a ideia é bloquear a formação do inchaço, não deixar inchar muito pouco. E tem Tá. formas de tentar minimizar, né? Lógico que zero não tem, mas minimizar isso. E o uso do laser é uma delas, porque quando você vai cortando, você já cauteriza, sangra menos. Sangrando menos, você vai ter um volume menor de inchaço, um volume menor de sangue ali, né? Então a recuperação acaba sendo melhor. Aí tem que fazer compressas geladas para não deixar inchar, tomar anti-inflamatórios, evitar de usar calcinhas e calças apertadas, tomar banho morno e rápido. Tudo que é calor facilita o inchaço. Isso não só nos primeiros dias, isso durante até 3 semanas, né? Agora, os primeiros 3 dias são fundamentais, porque a maior parte do inchaço se forma nesses 3 dias. Né? Então, é muito mais fácil você tentar bloquear a formação e minimizar a formação do inchaço nos primeiros dias do que correr 1 mês atrás do inchaço que foi feito. Tá. Né? Então, a ideia é basicamente essa. Então, isso é no caso da cirurgia tanto dos pequenos lábios quanto dos grandes. Isso. Agora, no caso do monte de Vênus, é uma lipo, mais ou menos, que Mas faz. é uma lipo de pequeno porte, eu faço a vibrolipoaspiração, né, que é aquela maquininha que vai vibrando, Tá. então o trauma é menor, você faz movimentos mais curtos, porque você não precisa ficar fazendo muita força, a própria vibração do vibrolipoaspirador permite uma penetração com menos trauma, e a colocação de um dreno tira aquela secreção e evita Tá. que ela fique muito acumulada. E é fundamental a drenagem linfática com ultrassom, que deve ser feito pós-operatório, para manter a região não muito inchada. Não é uma região que costuma doer muito, é uma região pequena e também uma sensibilidade não é muito grande, então costuma também ter uma boa recuperação. Lógico, tem paciente que tem mais dor, tem paciente que tem menos dor, mas no geral é uma cirurgia que costuma recuperar com pouca dor. Agora, doutor, e quando é o contrário? Quando a paciente quer aumentar os lábios, né? Deixar, como você disse ali, mais cheinho. Também é possível fazer isso? A gente faz uma lipoaspiração, mas de Com a pequeno própria porte, gordura. com a própria gordura dela. É uma lipoaspiração que não é para esvaziar, tipo para ficar magrinha. A gente precisa de 150 ml de gordura, mais ou menos, que é meio copo. Então, geralmente pega no flanco, na lateral ou no abdômen, mas é uma lipo muito pequena, né? Até falar, vai mudar alguma coisa? Até pode mudar, mas não é para isso. Eu preciso da gordura para eu trabalhar. Aí essa gordura eu centrifugo, né? Eu ponho numa centrífuga, que ela vai tirar o que é soro, tirar o que é óleo e ficar só com as células de gordura concentrada com as células tronco. Então, isso por ml, eu vou ter muito mais células de gordura na hora do enxerto, porque uma parte do enxerto é absorvido, né? Você põe, ela perde um pouco, mas dessa forma, a perda é menor. Tá. Você tem uma absorção menor e o volume fica mais lá. O enxerto não dói, a região enxertada, é uma microcânula super fininho. A área da lipo às vezes incomoda um pouco,
né, principalmente pacientes mais magras. Paciente que já tem uma gordurinha, já sai mais fácil, o trauma acaba sendo menor. Paciente que é muito magra, a gente precisa tentar tirar mais gordura, né, e acaba tendo um trauma um pouquinho maior. Mas uma lipo de 150 ml é uma lipo muito pequena, né, então uma drenagem, um ultrassom, isso alivia bastante e geralmente não causa nenhum problema maior. Olha, gente, uma aula nós tivemos hoje, viu? Eu, pelo menos, olha, entendi tudo e eu vi o quanto é fácil você se sentir bem consigo mesma, né? É tão íntimo seu e você precisa estar com tudo ok, né? Na sua intimidade. Isso é uma cirurgia que eu acho assim, toda cirurgia plástica estética, ela é feita para o paciente se sentir melhor. Né, uma orelha de abano, a menina não prende o cabelo, o nariz, não tira foto de perfil, então isso sempre causa um constrangimento. Agora, aquela mulher que tem um problema na região genital, ela sofre sozinha, ela não conta para ninguém e ela vai estar constrangida no momento que ela precisa estar mais relaxada, né, que é na hora da relação sexual, se sentir bem, se sentir... Até para que tudo flua. Para flua, né? Exatamente para aproveitar. Então, se ela trava nessa hora, é muito chato e ela não conta para ninguém. Então, acaba sendo um sofrimento silencioso e quando faz de tirar esse peso das costas, esse constrangimento, muitas mulheres falam, putz, eu devia ter feito isso antes, né? Por tirar isso, se sentir melhor. Então, é uma cirurgia que é para ela se sentir melhor, para a qualidade de vida e da autoestima da mulher. Porque só ela vai ver, só ela, enfim, o parceiro vai ver também depois, consequentemente, mas é para ela, né? Para ela se enxergar, para ela se aceitar. É muito bom isso, é muito legal levar esse tipo de informação, até para você que de repente se sente aí constrangida, tá meio chateada com alguma coisa ou trava, como o doutor falou, saber que tem solução, que, né, fazendo da forma correta, procurando um médico bacana, você pode aí resolver o seu problema facinho. E essa parte do enxerto, né, que como eu falei, perto dos 40 anos, às vezes até antes, tem absorção dessa gordura, então toda mulher, depois da menopausa, vai ter uma flacidez da região genital. Isso faz parte do envelhecimento, não é só a face que envelhece, o braço, o abdômen. Então essa região, então eu acho que assim, num futuro próximo, quanto mais divulgar isso, quase toda mulher vai procurar, porque realmente incomoda a mulher. Ela se sente muito mais tranquila, mais e não precisa mais se incomodar. Ai, obrigada, viu, doutor André Colaneri, então. Já passou o Instagram aqui do doutor para vocês, ficou qualquer dúvida, pode mandar lá, tenho certeza que o doutor vê depois. Obrigada por ter esclarecido as dúvidas aí de tantas mulheres e ter mostrado que não é um bicho-papão, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Dá para resolver. É uma cirurgia de pequeno porte, bem segura. Obrigada, viu, por ter vindo ao programa. Agora, gente, antes de ir para o intervalo, vou falar de outra coisa que deixa qualquer mulher segura, sapato, né, gente? Um sapato bacana no pé. Vou chamar aí algumas fotos da Cisi Calçados para vocês. Parceira aí do ABC das Mães. Se vocês quiserem enlouquecer no Instagram, entra nesse daí, olha, @Cisi Calçados. A Cisi, gente, fica ali na Rua Universal, em São Bernardo do Campo. E lá tem outlet, tem ponta de estoque e tem uma loja gigante com sapatos femininos que vão até o número 41. Ou seja, tem para todo mundo, tem linha masculina, linha festa, bolsas, carteiras. A loja, gente, é assim, de enlouquecer qualquer mulher, de deixar qualquer mulher mais segura, mais feliz, saindo ali, ó, pisando lindo, tá bom? Quero agradecer a Cisi Calçados também pela parceria e dizer que agora sim, nós vamos para um intervalo rápido e na volta teremos a Lara aqui para conversar sobre pessoas tóxicas. Já volto. Voltamos com o ABC das Mães e agora, olha quem voltou ao programa, a Lara Dias, que é especialista em gestão de negócios e pessoas, e agora um bate-papo sobre pessoas tóxicas e ambientes corporativos. É isso mesmo, Lara? Isso Boa mesmo, noite. boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada. Começando o ano com o pé direito, né? Pé direito e aprendendo. Ao vivo, coisa linda. Não é gostoso ao vivo? Inclusive, Lindo. gente, quem tiver perguntas para Lara, aproveita e faz agora. Imagina ela, especialista, respondendo a sua pergunta. Ó, que demais?
não é? Muito Com bom essa certeza. interação. Com certeza. Agora, Lara, começo de ano, tudo lindo aquela festa, né? Ano novo, Natal, todo mundo se ama. Aí chegou no Lindo. ambiente de trabalho. Existem pessoas diferentes, né? Muito. E aí, como lidar? Como identificar, na verdade, que aquilo ali é tóxico para você ou que aquela pessoa, aquela situação é tóxica para você? Você precisa entender o teu limite. Tá. Acho que o primeiro ponto é limite. O quanto eu consigo aceitar. E lembrem-se, assim, as pessoas não podem nos dar o que elas não têm. A diferença de uma pessoa tóxica para uma pessoa que tem problema de relacionamento, que tem muita gente que tem dificuldade em se relacionar, então ela não é uma pessoa tóxica. É que a pessoa tóxica, ela é no geral, é com todo mundo. Tá. Não há exceções, não há uma pessoa que diz eu gosto dela, outra não gosta. Essas pessoas que eu gosto, outra não gosta, normalmente é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. Tá. A pessoa tóxica, ela vai ser uma vampira, ela vai trazer sempre negatividade, pessimismo. Ela não traz nenhum comentário que possa engrandecer qualquer ambiente. O grande problema é que você não está em casa ou no teu ambiente que você pode virar as costas e ir embora. Você está no trabalho. Você tem que aprender a conviver. Gente, vou chamar todos, aí? olha, meus funcionários assistam, aprendam, pelo amor de Deus. E aí, como é que eu convivo com isso? Tá. Primeiro, eu preciso entender o meu limite, até quanto eu consigo segurar a onda perto dessa pessoa. Porque, de repente, o que é tóxico para você não é tóxico para o outro. Por Exatamente. isso que é o limite de cada um. O limite né? de cada um. Tá. Segundo, identificar qual é o ponto em que meu limite ultrapassa. O que essa pessoa mais faz que me irrita, que me tira do sério? Quando eu penso nisso, automaticamente eu começo a criar estratégias para evitar isso. Que a gente fala dos 6 segundos. Antes de chegar no ponto de vou estourar, sai e vai tomar uma água. Porque você não tem o que fazer. E lembre-se, o controle da sua vida é seu, da tua emoção é sua. Se você permitir que essa pessoa atrapalhe teu dia, a responsabilidade não vai ser dela, vai ser sua. Então entenda teu limite. Isso é justificável para a pessoa tóxica? Não, mas é a realidade que você vive. E as pessoas só mudam por elas mesmas. Então você não tem o que fazer, você tem que colocar o limite a partir de você e não a partir do outro. Então, o limite você conversa com você mesmo ali e quando for estourar, então para aí esses 6 segundos, 6 é segundos, respira fundo. Gente, dá muito certo isso? Muito, muito em tudo. A gente fala de tóxico, mas em tudo na tua vida. Faz 6 segundos, identifica quando você vai estourar. A gente sabe. Se você parar para analisar, você sabe exatamente quando é que você estoura. Você para, respira fundo, sai do ambiente. Saiu do ambiente, você retoma o controle das tuas emoções e volta e toca a vida. Agora, Lara, essa pessoa tóxica, né, que é aquela pessoa pessimista, que reclama de tudo, ela pode estar num momento tóxico, porque eu acredito que nenhum ser humano nasça para ser assim, né, tão pesado, eu acho que ninguém quer ser assim. Ninguém Eu tô quer ser errada? assim, não, mas existem pessoas que elas são assim por natureza. E vai viver E elas assim. optam por ser assim. Porque quando eu me identifico como tóxica, eu preciso mudar. Mas eu só mudo se eu quiser. E tem pessoas que gostam assim. E às vezes o que ela conquistou na vida, por ser assim, faz com que ela continue com esse comportamento ruim. Então, eu brigo muito, eu discuto muito, as pessoas começam a se afastar, eu ganho um ambiente de trabalho. Eu vou continuar sendo assim. Por que eu vou mudar? É verdade, aí a pessoa não muda, porque Não acha muda. que venceu. Mas Então, aí tá alguém- no outro, alguém tem que brecar Alguém isso. tem que brecar. Então, por isso que você tem que entender teu limite. Você tem que aprender a lidar com ela sem que ela controle a tua vida. Quantas pessoas saem do trabalho por conta de colega de trabalho? Então, mas e aí? Tem um colega de trabalho que te incomoda, que te provoca. Basta você, ele está te provocando, está fazendo. Você sabe que o seu limite já estourou. Você fala, não aguento mais, mas você precisa daquele trabalho. E aí? O que essa pessoa, ela tem que tentar esticar um pouquinho esse limite, tentar entender o outro, enxergar o outro. É como minha terapeuta fala, beijo, Andiara, minha terapeuta. Ela fala assim para mim, ela fala, Cláudia, é o problema do outro, não é seu. Você não Exatamente. carrega para você, né? Exatamente. As pessoas só podem nos dar o que elas têm. Então, o problema não é... sai do centro do universo. A gente tem mania de centro do universo. Tudo acontece por conta da minha pessoa. Não. A pessoa, ela é assim. E ela não é assim com você. Olha em volta.
Não é pessoal, né? Não é pessoal, ela é assim com todo mundo. Se você começar a colher informações, todo mundo tem uma reclamação semelhante à sua. Então, o problema não é com você. Quando existe um relacionamento no trabalho que o problema é único e exclusivamente com você, aí não é uma pessoa tóxica. É um problema de relacionamento, Aí é uma como você pessoa disse. de ética, aí a gente está falando de ética, a gente está falando de posicionamento, aí não tem nada a ver com pessoa tóxica. A Tá. pessoa tóxica, ela é com todo mundo. E todo mundo conhece alguém que é assim com Sempre todo tem, mundo, né? que te Existe mesmo. Suga a tua energia. Até que ponto eu vou dar energia para o outro? Então, eu acho que de tudo que você falou aqui, a base é tentar não ligar, parar, respirar e entender que aquilo é um problema dela, Exatamente. não seu. Não seu, porque senão você, como a tua psicóloga disse, você leva uma coisa que não é sua. Você chegou bem no trabalho, você está bem em casa, você está bem com a tua família, e aí você chega no trabalho porque é o trabalho que você gosta de fazer. E aí você chega lá e você perde o teu dia porque uma pessoa tóxica, uma pessoa negativa, pessimista, que ó céu, ó vida, ó terra, Não dá, né? exatamente, rouba isso de você? Como assim? Não pode Você deixar. não pode, né? não se permita. Agora, Lara, então indo na contramão disso, a gente não vai mais se permitir, né, gente? Combinado. A gente não vai mais se ligar, a gente Por tem que, ó, favor. fingir demência. Total, adoro, né? adoro. Eu faço muito isso, gente, muito, mas muito. Adoro. O pessoal fala, você parece Alice no País das Maravilhas. Não é, gente, tô me poupando. Cara de paisagem é tudo. Não é, eu sou a rainha da paisagem. Mas, ao contrário disso, então, como eu me tornar um bom parceiro de negócios, aquela pessoa que a empresa quer ter ao lado, que os amigos querem ter ao lado, como ser uma pessoa, sabe, na contrapartida do tóxico, como que ser uma pessoa então bacana. vitaminada, uma pessoa legal? Primeiro você tem que ser você. Não Porque não dá pra representar Não dá sempre, para né? representar, não tem como. Eu acho que o maior diferencial que nós temos é ser únicos. Você tem que mostrar o que você é. Só que para você mostrar o que você é, você tem que saber quem você é. O que eu tenho de bom? Quais são as minhas qualidades? Que às vezes a gente teima em pensar só, ai, não sei fazer isso. Exatamente. A gente teima em ser lamentado que E não a gente sabe, tem né? muito assim, me fale suas qualidades, a gente se constrange. Agora, verdade. e os seus defeitos? Não, eu tenho defeito esse. Quando, na realidade, nós temos que colocar nossas qualidades na mesa. Isso não nos faz melhor ou pior que ninguém. Mas porque a gente tem a crença de que quando eu digo para você que eu sou muito boa nisso, é porque eu estou sendo arrogante. Não, na realidade, eu sou boa, eu estudei, eu batalhei. Isso não quer dizer que eu sou melhor que você. Então, entenda a tua qualidade e use a tua qualidade. Use o teu melhor. É ser você. O que a gente mais precisa hoje em dia são pessoas verdadeiras. E pessoas verdadeiras autênticas, é né? ser quem eu sou. E aí é gostoso, né? Gostosa aquela pessoa que, Tudo de bom. que fala. Porque na maioria das vezes, bate com que você, às vezes, não fala e interpreta, porque tem vergonha, porque é um tabu na sua vida. E vai uma pessoa e vai escracha tudo, é uma delícia, não é? Demais. E aí você se sente em casa. A gente poder conversar. Agora, ô Lara, uma outra dificuldade que as pessoas têm muito, a gente falou de se mostrar, de falar das suas qualidades, e a gente tem muito mais facilidade de falar dos defeitos, ok, mas ser aquela pessoa legal, aquela pessoa gostosa, também tem que saber falar não, né? Porque às vezes, eu sou muito assim, falando de mim já, às vezes eu tenho medo de falar não para as pessoas e de magoar e de deixar a pessoa chateada. E eu sei que às vezes eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir fazer, mas eu vou tentando até o último. Me descabelo às vezes, me descontrolo e consigo. Mas às vezes não. E aí eu frustro a expectativa de alguém, né? E eu tinha que aprender a falar não e as pessoas têm que aprender a falar não também. Precisa, porque quando você coloca não, você coloca limite e equaliza expectativa. Então, não Mas posso... como faz isso, Lara? Vocês sabem falar sendo não? objetivo. Tá, A gente tem medo de ser objetivo porque eu vou magoar. exato. Só que é melhor eu magoar agora do que tentar fazer, não fazer e a pessoa se sentir magoada e traída porque você não fez. Porque você criou uma expectativa Mas e não você atendeu. disse que você ia fazer para mim. Você disse que você ia fazer, estava aqui esperando. E você não conseguiu. Você consegue uma vez, consegue duas, consegue três, mas você não vai conseguir sempre. Então você tem que aprender a dizer não e objetivamente. Não vou poder. Vou ficar te devendo dessa vez. Mas fica tranquila, a próxima vez, assim que eu puder, eu te ajudo.
Simples, não tem mistério. Aí ela falando é Muito lindo, né, simples. gente? Olha como fica simples com a Lara falando. E é simples, a gente que complica. É muito simples. É verdade. É que a gente também fica sofrendo pelo outro sem nem saber se o outro vai sofrer. Exato. Gente, a mulher fala tudo, né? É verdade. Você fica pensando, não, porque eu acho que ela vai ficar E às vezes a magoada. pessoa vai receber E a aquilo pessoa vai tão chegar bem. e dizer, cara, sem problema, faz o seguinte, você não consegue essa semana que vem você não consegue dar uma ligada pra mim? E aí a gente combina? Não, sem problema. E aí antes você tava com aquele monte de bicho na sua cabeça, louca, porque eu vou magoar, a pessoa vai ficar chateada. E é simples. Outra coisa que a minha terapeuta fala, tira os seus medos. É igual aquela criança que tem medo de abrir a porta porque acha que o bicho-papão tá lá atrás. É quando abre e vê que não tem bicho-papão. Abre a porta. Exatamente. Né? Eu tenho... Enfrente os medos, tem que enfrentar. Tem que E enfrentar, né? objetividade. Não, por exemplo, vou falar para alguém que eu não posso. Não crie um monte de história. Não justifique. Não fique. Sabe aquela coisa que, eu vou falar, mas aí eu vou dizer que eu vou ter que ir em tal lugar, vou ter que fazer tal coisa. Depois você cai na mentira, a pessoa vai ficar chateada. Fica feio, exato. Então, seja objetivo. Infelizmente, essa semana eu não vou conseguir te ajudar. Objetivo. Aí você evita problema lá na frente, Exatamente. né, Lara? Porque às vezes as pessoas fazem isso para não magoar, né? Então eu digo, Cláudia, eu vou ter uma consulta médica. Aí eu posto no meu Instagram que eu tô tomando um café com a amiga. Eu não posso mais, nunca mais inventar nada, porque eu tô o dia inteiro no Instagram, todo mundo sabe onde eu tô. Hoje em dia tudo tá na internet. E aí, você faz o quê? Antes Ué, eu mas você falava não pro ia meu pro marido, médico? tô chegando, tô na estação Alto do Ipiranga. Mentira, agora ele sabe que eu tô lá no carro mostrando onde eu tô na Goiás. Agora não tem como. Não tem como. Então, seja objetivo. Primeira vez vai doer. Você vai ficar incomodada. A segunda também. A partir da terceira você se acostuma e quem está ao redor também. E é treino, Entenda né? que é o seguinte, algumas vezes as pessoas vão ficar chateadas e elas têm o direito de. Porque elas estão acostumadas a você sempre fazer. Então, Tá. quando você... É a mesma coisa de criança. A criança está acostumada a você sempre... não tem limite. Você começa a dar limite, o que ela faz? Ela chora. Então, tem pessoas que vão ficar chateadas, não tem problema, passa. Não vai perder a amizade por causa de um não. Ela vai entender. E aí as coisas vão se construindo e o relacionamento fica muito mais leve. Muito mais Demais. fácil. Olha as dicas, gente. Sejam objetivos, né? Respirem aí os 6 segundos, se algo te incomodar. Entenda o seu limite. Só assim você vai conseguir trabalhar ele, não é, Lara? Total, se entenda. Digo para vocês assim, se conheça. Tira um tempo para entender quem eu sou. O que eu gosto. Quem é essa pessoa que eu vejo no espelho? Quanto mais a gente se conhece, mais fácil é para lidar com o outro. Sai um pouco do automático e olha, né? Exatamente, Amei. exatamente. Ai, obrigada, Lara, Adorei, por ter vindo como novamente. sempre. Gente, vai passar aqui, já passaram aqui os Instagrams da Lara para vocês, ela sempre super disponível. Quero te agradecer e te espero muito mais vezes aqui, tá Esse bom? ano temos um longo ano pela frente. Temos, e muito juntas. planejamento, Muito né? planejamento. Vamos fazer nosso Obrigada. projeto de planejamento 2020. Amei. Obrigada, Adorei, viu, Lara? obrigada. Energia ótima. Que Amo delícia. receber você. Obrigada. Bom demais ao vivo. Gente, agora um intervalo bem rapidinho. E na volta, gente, a pediatra aproveita e joga suas perguntas aí pra gente responder. Voltamos! E quem estava com saudade da pediatra online no grupo? Conta pra mim. Porque agora quase a mesma coisa, só que agora ela está online aqui na TV. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar, que eu faço agora as suas perguntas para a doutora, nossa pediatra Cláudia Carneiro. Deixa eu dar boa noite para ela. Bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço sempre. E hoje nós vamos falar sobre vírus. Né? E muito tem se falado em todos os jornais agora sobre o coronavírus. Eu queria que rapidamente você desse, né, falasse pra gente um pouco sobre esse vírus, o porquê se preocupar, mas mais do que isso, né? Esse e qualquer outro vírus, gente, prevenção. Como, né, fazer com que os nossos filhos fiquem saudáveis porque é um vírus que está no ar. E para que ele não contraia. Por que algumas pessoas contraem o vírus e outras que estavam no mesmo ambiente não? O que tem de diferente? Né, a gente quer saber isso, como preservar a saúde aí da nossa família, não só dos pequenos, de todos nós. Isso. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho desse coronavírus. Que nome feio, né? Corona eu sei que é por causa de coroa, que o vírus parece uma coroa, porque eu já li, que eu já fiquei a mãe louca, que já vai ler tudo. Bom,
Na verdade, é mais um vírus, né? Então, Tá. a gente não tem ainda o coronavírus, mas é uma epidemia grande. O mundo hoje que está muito globalizado, é muito rápido chegar é muito rápido, acho que acabar chegando aqui no Brasil. Mas o vírus em geral, qualquer vírus, eles são mais agressivos, às vezes até do que uma bactéria, né? Vírus em geral, eles têm uma capacidade de disseminação muito grande. Então, como a gente já conversou aqui algumas vezes, o vírus da gripe, por que dá tanto... O surto da gripe é uma coisa, do H1N1, né? Do influenza, vamos dizer assim. Tá. Por que é uma coisa que todo ano tem aquele surto, e mesmo com a vacinação tem o surto e tem muita gente doente, porque ele é muito transmissível, ele transmite muito rápido. No ar, né, geralmente, o vírus. No ar e com muita... como vou dizer? É muito rápido. Então, assim, se eu tô com uma bactéria aqui na garganta, eu posso passar, mas não é tão fácil eu dar uma tossidinha aqui e você pegou a bactéria aí, como é do vírus. Tá. Em geral. Então, a gente está falando por exemplo, o influenza, o vírus da bronquiolite, eles são extremamente agressivos. E esse coronavírus, ele tem essa semelhança na questão de ser rapidamente transmissível e agressivo. Então, é descrito, houveram outras, teve uma epidemia por volta de, acho que em 2002, acho que na China também. E assim, foi controlada. E depois de lá para cá, não tinham mais identificado e agora começou a ter essa outra epidemia. Né? E o que ele causa, o coronavírus? Ele evolui com um quadro respiratório. Então, tosse, coriza, resfriado. Então, é mais um vírus que vai causar uma doença respiratória, difícil clinicamente de diagnosticar se é um corona, se é um influenza. E ele tem uma capacidade, como tem o influenza, de evoluir com um quadro mais grave, ou seja, um quadro pulmonar, uma pneumonia grave. Então, ele tem essa capacidade. Quem acaba sofrendo muito mais são ou pessoas imunodeprimidas, então pessoas que têm doenças de base, podem ter sua imunidade deprimida, mas isso com uma doença de base, que às vezes a gente fala, meu filho está com imunidade baixa. Não é bem esse caso que eu estou falando. E os idosos e crianças muito pequenas, porque a gente sabe que a criança, por exemplo, um bebê até 6 meses, ele não tem a sua imunidade 100% desenvolvida. Então, sempre eles são mais suscetíveis. E suscetíveis a pegar e suscetíveis a evoluir de uma forma grave. Então, o perigo está na evolução desse vírus. Isso, da doença que esse vírus causa. Então, assim, a gente pode ter uma gama de pessoas tendo um resfriado, uma gripe forte, mas evoluir, passar bem por isso, como a gente tem aquelas pessoas que podem ter a forma grave. Tá, da doença. Isso depende da imunidade que a pessoa carrega, né? Do que ela tem de Isso. defesa ali no corpo. E aí que eu gosto sempre de frisar, né? Essa é uma época que, por exemplo, eu tenho atendido bastante recém-nascido e a pergunta de todo mundo, quando eu posso sair para passear com meu filho? Aí eu começo a falar, março e abril estão chegando, é outono, é época dos vírus. Então, assim, a gente precisa começar a falar bastante desse tipo de prevenção, né? Então, se alarmar demais, ficar com muito medo, apavorado, mas o que eu posso fazer para me proteger? Porque quando a gente tem um surto, nós tivemos um surto bem importante do influenza em 2009. Depois de lá para cá, a vacina tem controlado bastante, a gente ainda tem, eu que trabalho no hospital, vejo ainda muito influenza, muitos casos graves, mas ainda não foi tão grave quanto foi em 2009, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? Naquela época, muitos pegavam, muitos evoluíam mal, muita gente doente, mas muitos não pegaram. Né? As minhas filhas eram pequenininhas naquela época, as escolas fecharam, eu acho que muitas não tinham nem filho. Eu ainda não tinha. Não tinha, né, Maite? Não. Então, assim, as escolas fecharam, era bem agosto, sim, fechou a escola, não podia mais ir para a escola, ficou um mês com a escola fechada, as crianças todas em casa. Então, por exemplo, minhas filhas não pegaram, eu no hospital todo dia lá, não peguei. Tudo bem que no hospital eu tenho a minha proteção, a gente usa máscara e tal, mas o risco Ainda existe. assim.
Então, por que que umas pessoas pegam e a outra não? Porque às vezes dentro de uma mesma família, dentro de casa, uma pessoa da família pega e o outro não pega. A chance de pegar é grande, mas às vezes não pega. Vocês devem ter ouvido vários casos. Alguém da minha família teve uma influenza. E aí às vezes as mães ligam apavorada, né? Olha, o meu marido tá com influenza. E dá um pavor mesmo, né? Vai pegar nas crianças, às vezes tem um bebê. Por que que não pega, né? É só sorte? Não acho que é só sorte. Então é aí que a gente tem que sempre lembrar, né? Tinha um professor muito antigo, ele era professor de patologia, escreveu livro, era uma pessoa muito antiga. E ele falava assim que é uma questão de terreno. Então, se você tem um jardim, então ele vai ter erva daninha ou não vai ter erva daninha? Depende da terra, depende de como você está cultivando. Então, assim, o nosso terreno, né? Então, como está o nosso corpo, ele está mais suscetível ou menos suscetível? E o que a gente pode fazer para que a gente esteja menos suscetível? Além daquilo tudo que eu sempre falo, não ficar circulando em lugares fechados, em shoppings, em lugares muito aglomerados, em que todo mundo respira junto. Prefiro os parques mesmo no inverno, né? Isso, porque você está pedindo, né? Você vai para um lugar super fechado, em surto de um vírus, e você quer, eu vou lá, minha imunidade é boa, eu não vou pegar. Também não é assim. Mas o que a gente pode fazer? Então vamos lá, como a gente vai trabalhar a nossa saúde? Então é isso que a gente tem que ficar pensando o tempo todo, né? E aí a gente entra naquilo que eu sempre falo. Quais são as dicas, então, já para a gente dar uma blindada no nosso organismo, no dos nossos filhos, enfim, de todos? Isso. Então, assim, o que que faz? O nosso corpo está em equilíbrio, tá? Sono, tá? Então, sono, tempo de sono, qualidade de sono, tá? Alimentação, tá? Então, hoje é uma coisa muito frequente, as crianças estão comendo muito mal. Às vezes elas comem bem, mas ainda comem mal. Por exemplo, elas comem em quantidade, até comem um alimento, mas também saudável, mas ainda comem o não saudável. Então, vamos lembrar que não basta não comer, a questão é que às vezes come bastante, mas ainda come aquele alimento que não faz bem. Tá? Então, a gente tem que pôr o nosso trato gastrointestinal para funcionar bem, tá? Então, por exemplo, acho que a gente conversou até naquela... Foi naquela IGTV, gente. Foi naquela, no Entra IGTV. Lá, no Cláudia Aloia, no Instagram. Isso, então foi aquela vez que eu falei para você. O intestino funciona a cada 3 dias. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Esse intestino não está funcionando direito, tá? E quem assistiu o vídeo viu da importância do intestino na absorção de todas as vitaminas. Não adianta comer bem e o organismo não absorver, né? Isso. Então, alimentação. Você tem que saber o que você está colocando para dentro, como o seu trato gastrointestinal está funcionando, tá? Água, tá? Então, assim, tudo funciona no corpo à base de água. O sangue é água, as células têm água. Então, a gente precisa beber água, tá? Vou começar. Então, beber bastante água. E água não é suco, tá? Então, as crianças, meu filho não gosta de água, mas ele toma suco. Não, tem que tomar água, tá? Então, é água, alimentação. Não vale o chazinho, o suco, então? Olha, para dizer que um chá sem açúcar, talvez ele substitua uma hidratação. Mas a partir do momento que você coloca açúcar, ele já não é água pura. Olha, gente, marido tá assistindo, né? Tira já do copinho o suco e coloca água, por favor. Isso. E se eu, por exemplo, olha o que eu faço. Eu coloco um pouquinho de suco, eu coloco uma parte de suco para 2 de água. Vale? Como água em si, não muito. Olha, vale no sentido que você está diluindo aquele suco, você está diminuindo aquela carga glicêmica e tal, pensando assim, mas água é água. Vamos tentar lembrar lá da química, lá do colégio. H2O, né? E não é HT. Não é aquela. É água. É água. Hoje não pode mais falar a fórmula. Não dá nem mais para falar. Ó, a Vasti está assistindo, Vasti, presta atenção, porque agora que a doutora está falando de como você melhorar a imunidade aí dos seus filhos. Então, é alimentação, sono. Então, alimentação, água, sono, tá? Então, às vezes a gente fala assim, respiração. Tá bom, mas todo mundo respira. Mas a gente já se percebeu como a gente respira? É verdade. Às né? vezes a gente nem não para respirar, né? Como dizem aí. Isso, Tem a gente respira. Então, respirar completo, agitação, muita agitação, ansiedade. A gente respira curto, né? Então a gente tem que lembrar, assim, de acalmar, de respirar. Mas criança não tem isso. Tem.
né? As crianças são agitadas, elas estão com sempre estão com muitos joguinhos ou muito na internet. Ou criança um pouquinho maior, às vezes eles estão tensos também, porque estão preocupados com a escola e com aquela rotina, às vezes, muito acelerada. Então, talvez aquela criança também não tenha a respiração Não tranquila. para respirar. Que todos nós, até Porque eu, é o que sou faz a agitada. oxigenação toda do corpo, né? E aí entra... Nossa, eu nunca parei para pensar na respiração, é Isso. verdade. A respiração. E daí, falando de respiração e atividade física, a gente está falando de criança, de adulto, de todo mundo, né? Hoje a gente sabe que, apesar da criança sempre ser mais ativa, as crianças têm uma tendência cada vez mais novas de não fazer atividade. É, videogame, controle remoto, enfim. Malema fazer a educação física na escola, não querem fazer, ou às vezes faz 2 atividades, depois começa a ficar mais velho, não precisa nem virar adolescente, já deixa de fazer, né? Então, a atividade física é ir pra gente, né? E a atividade física é aquela que também vai ensinar a gente a respirar, que você não consegue fazer atividade física se você não aprender a respirar, tá? Então, são coisas que a gente tem que lembrar no dia a dia. A gente tem que lembrar isso todo dia. Agora, doutora, uma dúvida que nós mães temos e recorrente lá no grupo. Gente, preciso dar uma vitamina para o meu filho, aquela vitamina que tem balinha, que tem vitamina C, que tem tudo, ou aquela outra vitamina que tem de A a Z para crianças, enfim. Realmente funciona? Ou se eu me prevenir com uma boa hidratação, boa alimentação, a respiração, até essa coisa organizada, ou não sei se não há mal de pecar pelo excesso, aproveitar, já estou fazendo tudo certo, mas eu vou dar mais uma vitamininha para garantir. Depende da vitamina. Tá. Algumas vitaminas, elas não são eliminadas pelo organismo. Então, você tem que tomar com a indicação médica. Então, cada caso é um caso. Olha que perigo. Isso. Porque Então, imagina ir assim, acumulando aquilo dentro do organismo, né? tem várias vitaminas que elas não são eliminadas. Então, tem que ser indicada e controlado. Então, você vai usar a vitamina e tem que ter um profissional te acompanhando, tá? E a gente sabe que a nossa alimentação não supre todas as vitaminas, porque a gente não come em quantidade tudo que nós deveríamos comer para ter todo esse aporte de vitamina. Tá. E hoje a gente todo mundo tem muito industrializado. Então, por mais que a gente fala, come bem saudável, a gente não come como se comia, sei lá, minha avó, né, sei lá quantos anos atrás. Então, acaba que o suplemento vitamínico entra em muitas situações e é indicado em algumas situações, mas eles têm que ser indicados por um profissional. Pode ser o seu médico, seu pediatra, seu geriatra, às vezes uma nutricionista, mas ele tem que ser bem indicado e quando começar, que dose tomar e quando parar, tá? Algumas, né, por exemplo, a vitamina C, ela acaba sendo expelida, então por isso que tem essa cultura de tomar à vontade a vitamina na gôndola C, ali e pegar uma vitamina. porque ela é eliminada, mas outras não são. Então elas têm que ter um controle de que está ingerindo tal a vitamina. A ideia que as pessoas têm eu tomo a vitamina e não preciso comer bem. Então tá errado, né? Tem que continuar comendo bem. E aí volta aquilo que a gente falou. Aonde essa vitamina vai ser absorvida? Tá? Então se o seu intestino não estiver legal, seu estômago e intestino não estiver bem, você tomou e ela vai embora lá no cocô. Ai, gente, é um conjunto, né? Por isso que você tem que ter um acompanhamento. Prevenção é a chave de tudo, é saúde, né, doutora? Isso. Então, Amém. por isso que eu queria falar disso, porque assim, eu acho que é importante a gente falar do coronavírus, né? Então, assim, tá em vigência aí uma epidemia que está assustando todo mundo, assusta a gente também. Mas então vamos pensar, o que a gente pode fazer em relação à epidemia? Pouca coisa, né? Tomar os nossos cuidados e tal, mas assim, se acontecer, vamos trabalhar a saúde para daí se que ela acontecer venha da forma mais branda, né? Isso, porque assim, adianta todo mundo ficar com medo, e daí vamos lembrar, o medo também adoece. Então, o negócio vamos cuidar da saúde, Pensar né? na Se saúde. chegar a epidemia, não vamos lá ir para o lugar onde está aglomerado e aumentar o risco de contágio, né? Seja do coronavírus, mas que seja Ou qualquer outro do vírus. influenza, da bronquiolite, que a gente está quase chegando aí na época. E eu acho que as pessoas têm que investir mais na saúde. Amei.
Adoro as dicas. Esse é sempre meu lema. Recados foram dados, mas aí vocês podem ir acompanhando, eu estou sempre com a doutora, a gente sempre faz vídeos aí com muito conteúdo para vocês, né? Quero agradecer você Eu por que ter agradeço vindo ao sempre. programa, trouxe saúde aqui pra gente. Obrigada, Tomara que eu viu? consiga, pra Agora, todo ó, mundo. antes de eu encerrar, por falar em saúde, gente, a gente tem que levar aí. Tem o Instagram do Cure a Marina. Eu vou pedir para chamar a foto na tela e pedir a sua doação. Eu, como mãe, eu fiquei muito tocada porque é uma menininha a Marina, que foi diagnosticada com AME. Ela precisa de 9 milhões para tomar ali o medicamento para combater a doença. Por enquanto, ainda foram arrecadados 2 milhões, mas eu acho que de um em um e passando para outro, se cada um doar 5, 10 reais, deixar o cafezinho do dia para ir fazer lá a sua doação, acho que a gente consegue chegar lá, viu? Força aí para a mamãe da Marina, tenho certeza que vai dar certo. E doutora, mais uma vez, obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada. Porque acabou o nosso ao vivo aqui. Obrigada pela audiência de todos vocês, pela participação. Obrigada a todos que acreditam aqui, o nosso cenário, a minha arquiteta, as minhas arquitetas, né, da Maluve Ferraz, o cenário da especialista, Lustres Irie, Diniz Presentes, todo mundo. E ó, te contar, hein, daqui a pouquinho, 10 horas da noite, estreia aqui na TV+, o programa Seja com Mari de Chiara. Tá imperdível, tem entrevista comigo. Olha que legal, mas ela vai contar tudo como vai ser esse novo projeto na vida dela, tá bom? Semana que vem estou de volta ao vivo, esperando todos vocês, ó. Um beijo, fiquem com Deus, beijo para as crianças que estão em casa, Maitezoca, Biel, mamãe tá chegando, tá? E semana que vem tem mais ABC das Mães para vocês. Até mais!